Bom dia para todos, amados irmãos. Eu venho trazer uma palavra de conhecimento concernente às Escrituras, esperando que venha edificar o seu corpo e abençoar o nosso coração tão sedento da palavra de Deus, famintos da sua palavra e do seu amor. Então, entendamos que a passagem que vou ler se diz respeito a um contexto profético sobre a nossa época, sobre o fim dos tempos. E todo o contexto está dentro da profecia que anuncia os últimos tempos. E a passagem está no livro de Isaías, no capítulo 33, a partir do versículo 14. Então, o Senhor diz assim, através de Isaías: os pecadores de Sião se assombraram. Os pecadores de Sião, sabemos todos que Sião é o povo de Deus. E aqui Deus está falando dos pecadores de Sião. O que significa que aqui está falando do seu povo que são hipócritas, que ainda estão pecadores. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Agora o Senhor diz: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor e com as labaredas eternas? Entender que dentro do povo de Deus, muitos anunciam o amor de Deus e negligenciam a maioria dos seus atributos. Porque Deus é amor, mas Deus também é um fogo consumidor. E o temor de Deus é o início da sabedoria. Então, no versículo seguinte, versículo 15, Deus diz: quem habitará com o fogo consumidor e quem habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho desonesto, o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todos os presentes. A lembrar que presentes para Deus se diz respeito à corrupção, que presentes para Deus simboliza a corrupção, porque presentes corrompe os justos. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue. Então, amados, vamos novamente ler que Deus ama aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue. Temos que entender que todo aquele que assiste televisão está abrindo os seus ouvidos para falar
de derramamento de sangue. Porque sabemos que a televisão e a maioria das mídias, elas promovem derramamento de sangue. Elas transformaram o homicídio em entretenimento. O homicídio passou a ser divertimento para o povo. Quando nós sabemos que filmes, séries, seriados de TV e através das novelas e outras são promovidos homicídios, são promovidos mortes, e muitas vezes os matadores são vistos como heróis. E isso não é de Deus, e quem ama isso também não é de Deus. Entendeu? Deus ama todo aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue. Entendam que jornal de televisão anuncia derramamento de sangue do início ao fim. E que jornal de televisão enche o nosso vaso, nos enche de derramamento de sangue e nos contamina a nossa mente, nos contamina com essas coisas más, essas coisas que são proclamadas e anunciadas e repetidas 24 horas nas redes de televisão para isso, para nos contaminar com esse mal, a fim que isso seja banalizado e aceito por todos, até mesmo negligenciado. E há um certo ponto que a sensibilidade, não haverá mais sensibilidade para o mal. Continuemos. E aquele que fecha os seus olhos para não ver o mal. Televisão promove o mal, promove injustiça, promove adultério, fornicação. Televisão promove homicídios, promove avareza, promove tudo o que Deus odeia, tudo o que é contrário ao amor de Deus. Então temos que entender que Deus não ama esses que amam essas coisas. E a maioria das vezes as pessoas, os cristãos, possuem televisão, negligenciando que Deus odeia tudo que é transmitido por esse aparelho, entende? Isso é o espírito mesmo do maligno que está sendo transmitido dentro da nossa casa. Estamos deixando um espírito maligno obrar, entrar no coração das nossas crianças, do nosso esposo, da nossa esposa. E isso não deve ser, amados, isso não deve acontecer quando somos cristãos, quando somos justos e quando temos sido santificados pelo sangue de Cristo. Somos puros e temos que permanecer puros, não devemos nos contaminar com essas coisas. Vamos continuar a leitura. No versículo 16, Deus diz: Este que tapa seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e que fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. A fortaleza da rocha será o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, a sua água lhe será certa. Versículo 17. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Versículo 18. O teu coração considerará o assombro, dizendo: Onde está o escrivão? Onde está o escrivão? Onde está aquele que se orgulha em sua muita sabedoria?
Vamos falar que em meio aos religiosos há muitos escrivãos que se orgulham em suas sabedorias e que amam atrair para si a admiração de todos. Porque aqui a palavra também está direcionada aos pecadores de Sião. Lembrem. Onde está o que pesou os tributos? Onde está aquele que está contando os dízimos do povo? Onde está aquele que está contando os impostos que oprimem as pessoas? Onde está os que contam as torres? Onde está aqueles que se gabam dos seus lindos templos? Onde está todos esses que se gabam das suas lindas igrejas, dos seus edifícios? Das suas salas magníficas com tapetes vermelhos, com seus pódios, e tudo isso, Deus pergunta, onde estão? Onde está? Versículo 19 diz, não verá mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender, os faladores de línguas que não têm o Espírito de Deus, e de línguas tão estranhas que não se pode entender. Bom, amados, isso é uma palavra de conhecimento que eu trouxe para vocês meditarem e se serem edificados a fim de buscar a santificação, buscar a separação para com essas impiedades, com essas coisas que Deus não ama, que Deus odeia, porque tudo o que Deus odeia, nós também devemos odiar, porque é contra o amor de Deus, é contra a nossa natureza que nos é dada através do Espírito Santo, entenderam? Eu espero que estejam todos edificados e lavados pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Arrête.